Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre teatro, a composição do texto dramático, prólogo, cenas, atos, epílogos e rubricas. O texto dramático, ele é um tipo de texto derivado do texto narrativo, tendo como principal característica ser escrito para ser representado. Geralmente não tem narrador e predomina a segunda pessoa. Estudaremos os principais elementos que estão presentes em sua composição. Uma coisa antes de avançar, eu queria dizer que o texto narrativo é aquele que tem uma pessoa narrando o fato que está acontecendo. No teatro pode ter essa pessoa que narra o assunto e as coisas vão acontecendo, ou pode não ter essa pessoa que narra e as coisas acontecem porque já foram ensaiadas, todo mundo já está sabendo o que é que vai acontecer. Então, os elementos de um texto dramático, ele é o prólogo, atos, cenas, epílogos e rubricas. E a gente vai ver isso aí detalhadamente. O prólogo. Tradicionalmente, nós podemos dizer que ele surgiu na Grécia tradicional. E o prólogo é o texto inicial usado para situar o leitor do que vai encontrar na peça teatral, ou trazer uma introdução aos fatos que ocorrem em seu enredo. Geralmente, era escrito em verso e anunciava a temática central da peça. Então, é como se fosse uma introdução, que fosse abrir as cenas para que o povo pudesse saber de antemão o que é que iria assistir. É claro que não se diz tudo, diz apenas um resumo do que é que vai acontecer. Então, aí tem um exemplo de um prólogo. Ao abrir o pano, entram todos os autores, com exceção do que vai representar, que é Manuel. Imediatamente após o toque do clarim, aí o palhaço anuncia o espetáculo. Aí o palhaço, com a grande voz, ele vai e diz, né? Auto da Compadecida, o julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para exercício da moralidade. Então, isso aí é um exemplo de um prólogo. Outro exemplo de um prólogo foi no Teatro Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Então, o Alto da Moralidade, composto por Gil Vicente, por contemplação da sereníssima e muito católica Rainha Leonor, Nossa Senhora, e representando o seu mandato ao poderoso príncipe e muito alto, Rei Manuel I de Portugal, deste nome. Então, começa com a declaração e a argumentação da obra. Primeiramente, no presente alto, se figura que, no ponto que acabamos de expirar, chegamos subitamente a um rio, o qual, por força, havemos de passar em um dos batéis, que naquele porto estão Silicete, um deles passa para o paraíso e o outro para o inferno, os quais batéis têm cada um seus arrais da proa, e do paraíso um anjo, e no inferno um arraiz infernal e um companheiro. Então, o primeiro interlocutor é um fidalgo, que chega com um pajé, que ele leva um rabo muito comprido e uma cadeira de espaldas. E começa o arraiz do inferno antes que o fidalgo venha. Então, isso aí foi também um exemplo de um prólogo
que ocorreu na peça teatral Alto da Barca do Inferno. Geralmente, o prólogo ele não diz muita coisa, mas diz pelo menos do que é que se trata, do que é que a gente vai assistir, né? Os atos eles são compostos de vários atos, né? Vai depender também da peça. Tem peça que tem poucos atos e tem peças que tem muitos atos. E um ato significa um momento de uma obra e corresponde a tudo que acontece em um mesmo período, no mesmo dia ou no mesmo ano. E às vezes na mesma cena. Então, muitas vezes tem lá a cena acontecendo, né? No palco. Aquilo é um ato. Quando muda a cena, geralmente é o segundo ato. E às vezes naquela cena que o teatro está trabalhando, ali está acontecendo coisas que podem se referir a uma semana, que pode se referir a um dia, que se pode referir a um ano. Eles podem botar até uma plaquinha assim, depois de um ano, e os personagens tudo ali, né? Porque o ato ele é quem vai dividir as cenas da peça teatral. Um exemplo da utilização de atos e cenas foi na peça Romeu e Julieta, no ato 1, cena 5. O mesmo, um salão em casa do Capuleto, músicos esperam, entram criados. Aí o primeiro criado fala: onde está o caçarola, que não vem ajudar a tirar a mesa? Aquele troca-pratos. Olá, olá, raspa-pratos. Aí vem o segundo criado. Retira esses tambores, arrasta o parador, cuidado com a baixela. Amigo, separa para mim um pedaço de maçapão. E se tens amizade, dize ao porteiro que deixe entrar Nel e Suzane, Grindstone, Antônio. Caçarola! Aí o terceiro criado. Aqui, rapaz, estamos prontos. Aí o primeiro criado. Então estão vos chamando. Estão vos procurando. Reclamo vossa presença na sala grande. Aí o terceiro criado. Não podemos estar aqui e lá ao mesmo tempo. Aí o segundo criado. Alegria, rapazes. Ficai lépidos pelo menos. Então, isso aí a gente pode perceber que é a fala de criados que estavam fazendo um trabalho e, ao mesmo tempo, eles estavam conversando, trocando assim, as suas palavras. E o que é interessante na fala deles, que é uma coisa que não é comum na nossa, é eles usarem o termo vos, né? Vos, vos chamando, vos procurando, reclamam vossa presença, que geralmente a gente não usa no nosso vocabulário comum, né? Isso se usava muito no teatro e nos textos antigos. Exemplo de utilização de atos e cenas é no Jardim de Capuleto, quando entra Romeu. Aí Romeu diz assim: só vi das cicatrizes quem ferida nunca sofreu no corpo. Aí ele falando, aí Julieta aparece na janela e ele continua falando sozinho, olhando para Julieta. Mais silêncio, que luz se ecoa agora da janela. Será Julieta o sol daquele oriente? Surge famoso sol e mata a lua cheia de inveja, que se mostra pálida e doente de tristeza, por ter visto que como serva és mais famosa que ela. Deixa, pois, de servi-la, ela é invejosa. Somente os tolos usam uma túnica vestal verde e doente. Joga-a fora. Eis minha dama, ó sim, é meu amor. Se ela soubesse disso, ela fala, contudo, não diz nada. Que importa? Com o olhar está falando. Vou responder-lhe, não. Sou muito ousado. Não se dirige a mim. 2 estrelas do céu, as mais famosas, tendo tido qualquer ocupação aos olhos dela, pediram que brilhasse nas esferas, até que elas voltassem.
que me dera se ficassem lá no alto dos olhos dela e na sua cabeça os dois luzeiros. Suas faces nitentes deixariam corridas as estrelas, como se o dia faz com a lua das candeias, com a luz das candeias, e seus olhos tamanha luz no céu espalhariam, que os pássaros despertos cantariam. Vede como ela apoia a mão, o rosto à mão. Ah, se eu fosse uma luva dessa mão, para poder tocar naquela face. Muito romântico, né? Romeu e Julieta é um dos clássicos e só tem romance nessa história. É muito importante e eu indico para vocês que vocês precisam ler Romeu e Julieta. Agora vamos falar da divisão da peça. No teatro dos séculos XV e XVI, a divisão da peça era feita em 3 atos. É claro que alguns teatros modificaram. Hoje a gente não tem mais aquele teatro do passado, né? Muitas coisas eles já deixaram de lado. Mas no passado era assim. Primeiro tinha uma exposição, os personagens eram apresentados e dadas as informações sobre eles. Depois tinha o clímax, que era o desenvolvimento de um conflito, que já estava aí na história propriamente dita. E depois o desenlace, que era a solução do conflito, que era o final da peça. A gente não pode deixar de, já que falou de Romeu e Julieta, de falar do seu criador, né, William Shakespeare. Então, no século XVII, houve um aumento no número de atos, chegando geralmente a 5 atos, que ocorreu na maioria das peças criadas pelo grande e destacado teatrólogo William Shakespeare, durante a época. Entre suas obras, destacam-se o clássico Romeu e Julieta. Vocês têm aí a foto dele, e ao lado vocês têm um teatro, como no passado, né? Como era feito no século XVII, em que era aberto ao público. Vocês vejam que não era fechado, como os teatros de hoje, e bem rústica, né? A arquitetura, e muito bonito, né? Agora as cenas. É interessante a gente também questionar por que surgiu o teatro, né? Como aquelas pessoas no passado, século XVII, eles ainda tinham tempo para ir para um teatro, né? Eles pagavam também para assistir as peças teatrais. Ou eles eram presenteados por algum governo que dava a oportunidade do teatro ser ar livre. Mas por que o povo gostava de ir para o teatro, né? Para se divertir. Era um momento de diversão, né? Não tinha internet como hoje a gente tem. Ninguém tinha o YouTube, nem assistia filme. Então, a arte de representar sempre foi uma coisa que ainda hoje acontece. Existem pessoas que gostam de representar. E no passado, eles tinham mais acesso a isso por conta da falta mesmo de espaço para que eles pudessem fazer uma coisa diferente e agradasse, e não deixava de ser uma forma também profissional, porque muitos eram chamados até para os impérios para poder representar o personagem, né? Muitos personagens ficaram marcantes na história. Agora vamos falar das cenas. As cenas, elas são justamente aquilo que acontece na hora da história, né? Cada cena revela um fato da história. E os atos, eles podem se dividir em cenas, que são indicadas pelas entradas e saídas dos personagens no palco. E atualmente os autores simplesmente dividem os textos em cenas e quase já não utilizam os atos. A gente tem aí as imagens, né, que também são importantes no teatro, né? A imagem
ela revela não só as roupas da época que eles estão atuando, né? As coisas são sempre exageradas, a risada é exagerada, o choro é exagerado, porque eles estão representando, né? Agora vamos falar do epílogo. O epílogo é o final, é o desfecho, e fecha de forma lógica o drama desenvolvido nas cenas anteriores. Então, o final precisa ser aceitável para o espectador e satisfazer de modo inteligente aquilo que eles estão relatando, né? O final feliz traz alívio e elimina as tensões do conflito que a peça transmitiu, espalhando um sentimento de bem-estar na plateia, né? As pessoas aplaudem, né? Porém, o final também pode terminar em uma tragédia, na morte ou na destruição de algo, incêndios, coisas assim que são trágicas. Então, a história da Compadecida termina aqui. Para encerrá-la, nada melhor do que o verso com que acaba um dos romances populares em que ela se baseou. E se não há quem queira pagar, peço que pelo menos uma recompensa que não custa nada e é sempre eficiente, seu aplauso. Isso daí foi um modelo de epílogo que foi criado para ser, que foi colocado no final do texto Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, no teatro. E quando ele bota aí o pano, é porque fecha a cortina e acaba a cena. Outro exemplo de utilização do epílogo, e aí também numa peça de Ariano Suassuna, é uma mulher vestida de sol. Aí alguém diz que junto ao corpo de Rosa aparece a figura de Nossa Senhora, com os braços abertos, como se estivesse a envolvê-la com sua infinita piedade. Isso acontece lá, né? Aí Cícero é quem faz o epílogo. Cícero fala: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, que tinha a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre suas cabeças, e estando prenhada, chamada com dores de parto, e sofria tormentos por partir. Aí o pano se fecha. E aí o povo ou aplaude ou não aplaude. Geralmente as pessoas aplaudem, né? Principalmente em uma peça de Ariano Suassuna que a gente, eu pelo menos, eu amo. Já assisti os filmes e já li também. E gosto muito do relato dele. Ele é um espetáculo. Somente ele falando já é um espetáculo. Imagina um teatro sobre o que ele escreveu. Agora vamos falar da rubrica. Rubricas são indicações de cena e representam o que acontece em cena, se é dia ou noite, o local, etc. E normalmente elas ficam nas linhas separadas entre parênteses e escritas em itálico. As rubricas podem se subdividir em macro-rubrica e micro-rubrica. A micro-rubrica ainda se divide em rubrica objetiva e rubrica subjetiva. Então, aqui a gente tem um exemplo, quando as imagens aparecem, né, de acordo com a rubrica que esteja sendo definida. A macro-rubrica é uma rubrica geral, que interessa à peça ou ao ato e às cenas. E é também chamada de vista. A vista que vai se ver, né, que vai se mostrar. E é colocada no centro da página, no alto do texto respectivo e escrita em itálico ou em maiúsculo e colocada entre parênteses, para que as pessoas possam se localizar e saber o que é que vai acontecer.
como a cena vai acontecer, né? Em que momento vai acontecer. E um exemplo da macro-rubrica, a macro-rubrica é uma época, né? Primeira metade do século XX, lugar do drama Rio de Janeiro. Aí, primeiro ato, aí vem a macro-rubrica, casa de família da classe média. É um relato do que é que vai acontecer. Sala de estar com sofá, abajur, consoles e outros móveis e apetrechos próprios. Uma saída à esquerda dá para o corredor. À direita, a porta principal de entrada da casa. É noite. Então, isso daí orienta para que a peça possa ser realizada e quando for fazer os ensaios, eles têm que ter isso tudinho já arrumado na peça. E a micro-rubrica, ela é objetiva quando refere-se à movimentação dos autores. Então, descreve os movimentos, os gestos, as posições, ou indica o personagem que fala, o lugar, o momento. Então, Dona Magnólia, ela levanta-se do sofá, tem numa das mãos o livro que lia, que é uma rubrica objetiva. Já a Aninha, ela mantém-se afastada da mãe, a poucos passos da porta. É uma rubrica objetiva. Aí, quando tem lá a rubrica, eles já sabem que ali é a posição que eles vão ficar, a posição, aquilo que eles vão fazer, sem precisar falar. Então, é o cenário, é o momento em que os atores estão na cena e precisam estar sabendo onde é que eles estão e onde eles vão ficar localizados. E um exemplo da micro-rubrica objetiva, na cena 1 de um dos textos, né? Dona Magnólia e Aninha, as duas da mesma cena, aí Dona Magnólia, recostada no sofá, lê um livro. Então, ela tem que imitar isso aí, ela tem que estar recostada no sofá, lendo um livro. Isso daí está lá no texto, o que a gente chama de rubrica objetiva. E a Aninha entra na sala. Quando tem dizendo que ela entra na sala, isso aí é uma rubrica objetiva. Aí ela fala, olá, mãe. A micro-rubrica subjetiva, elas interessam principalmente aos autores. Descreve os estados emocionais em que os personagens e os tons dos diálogos das falas. Então, Simval, que é um dos personagens, ele embaraçado, olha aí é subjetivo, porque ele vai ficar embaraçado, ele tem que imitar uma pessoa embaraçada, né? Aí Dona Ana, às quintas-feiras, ele não vem direto para casa. Ele falando, né? Dona Ana, às quintas-feiras ele não vem direto para casa. Eu é que devo ir. Ele voltará muito tarde. Mas por que objetiva? Por causa desse embaraçamento que ele precisava demonstrar na sua personagem. Aí, Aninha, no ímpeto, ou seja, ligeira, rapidamente, que é uma rubrica subjetiva, ela responde, não, Simval, hoje eu vou buscar meu tio, vou ao meu carro, vou no meu carro, tenho um assunto para conversar com ele na volta para casa. Aí Simval, embaraçado, veja aí que é uma rubrica subjetiva. Dona Ana, às quintas-feiras, ele não vem direto para casa. Eu é que devo ir. Ele voltará mais tarde, muito tarde. Então, ele tem que falar isso de maneira embaraçada. Agora, as atividades. Em grupos de 5 a 10 alunos, a gente poderia elaborar um texto dramático com a presença dos elementos vistos, né, em aula. E, em seguida, verificar requisitos como ortografia, o ritmo da história com auxílio do professor e elaborar uma encenação do seu texto.
Aí dividir as personagens, separar figurinos, cenários e pôr em prática o teatro elaborado na sala de aula. Como eu queria, né, gente, fazer isso com vocês. Infelizmente, estamos numa pandemia, nós não temos condições, né, de fazer isso, né? Infelizmente. Isso daí era só se a gente realmente tivesse na sala de aula, né? Infelizmente não dá para a gente fazer isso. Mas espero que vocês tenham gostado, são orientações interessantes. Eu já trabalhei em teatro, né? Eu já organizei na UEPA um grupo de teatro. A gente encenou a peça A Bruxinha Doroteia, foi no clube municipal. Eu não esqueço nunca disso, a gente correu atrás de trajes, correu atrás de personagens. Os personagens eram meus alunos e eu era a diretora do teatro. Eu consegui uma peça, A Bruxinha Doroteia, e perguntei na sala quem é que gostaria de trabalhar comigo. Isso daí não valia nota nem nada, era só prazer mesmo de participar. E eu me lembro que muitos alunos participaram, como Carlos, enfermeiro, que foi meu aluno, a professora Zeide, que foi minha aluna, ela foi a Bruxinha Doroteia. A professora Aurissandra, que foi a vassoura da bruxa, a vassoura também falava. Tinha um mago, né? Tinha um leão, foi uma peça muito interessante, muito importante. E a gente trabalhou e encenou, e isso fica na memória. Eu tive alunos que participaram sem nenhum vínculo financeiro. A gente saiu pedindo roupas para as pessoas, né, conhecidas, como paletó, como TNT para fazer roupas, né? A gente pediu também ajuda para algumas costureiras fazerem roupas. Era um teatro de pessoas pobres, mas que no dia foi fantástico. Foi no clube com as crianças e a gente só encenamos uma vez, infelizmente. Eu gostaria até de rever novamente, mas alguns personagens viajaram, teve gente que viajou para São Paulo, para o Rio, e outros saíram, né, da escola, e eu não pude fazer novamente essa cena, mas que foi muito gratificante, é muito bom encenar, é muito bom ensaiar, né, a gente aprende muito, né, a gente enriquece a linguagem. E já que estamos na epidemia, a gente não pode fazer um trabalho como esse. Mas quem sabe, né, um dia quando a gente estiver no presencial, a gente pode organizar uma peça teatral, né? Quem sabe, né? Tchau.